Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Estudo do Direito. Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Aula número 5. Vamos falar sobre a teoria do ordenamento jurídico. Vamos falar sobre a teoria do ordenamento jurídico e os seus elementos constitutivos. Vamos ver a classificação do sistema estático e do sistema dinâmico. Também vamos falar sobre a teoria do ordenamento jurídico do Norberto Bobbio. Vamos falar sobre a relação de produção e execução das normas. E vamos falar sobre os limites do poder normativo. Vamos lá então? Tenha uma boa aula. Vamos começar a falar sobre a teoria do ordenamento jurídico. Vamos pegar aqui dois pontos iniciais para a gente trabalhar durante esse percurso. A primeira coisa a se dizer é o seguinte, a teoria do ordenamento jurídico, ela vai seguir um parâmetro metodológico culturalista. Como a gente viu nas aulas passadas, não é o culturalismo jurídico, ele segue aquela ideia do fato, o valor e a norma. Esses três pontos, não é, se integrando entre si. Então, essa teoria do ordenamento jurídico atual vai seguir esse parâmetro do culturalismo. E o segundo ponto é o seguinte: incursiona em uma discussão a respeito do papel dos fatos e da moral na construção normativa da ordem jurídica. Ou seja, isso tem tudo a ver com a questão do culturalismo jurídico. Então, as leis não vão mais ser enxergadas apenas na sua literalidade, mas sim a própria realidade e a influência dessa na construção das leis. Além disso, da forma como as leis interferem na realidade, no cotidiano, tudo isso vai ser observado pela teoria do ordenamento jurídico. Vamos ver aqui o ordenamento jurídico e seus elementos constitutivos. Vamos começar aqui com duas características. A primeira é pluralidade de elementos. O ordenamento jurídico, ele é um sistema, e para ser um sistema, ele precisa ter vários elementos. Ele não pode ser um elemento único, uma regra única, um, uma, um ponto único. Então, das primeiras características do ordenamento jurídico é a pluralidade de elementos. Segunda característica é a interação entre esses elementos. Ou seja, se estamos falando de um sistema de normas, esses elementos que fazem parte do sistema não podem estar isolados. É preciso que haja uma correlação entre eles, que exista uma integração entre esses elementos. E aqui vamos ver mais uma característica do ordenamento e o sistema normativo. É preciso que haja harmonia entre os elementos. O que isso quer dizer, afinal de contas, a harmonia entre os elementos? Quer dizer que é preciso se evitar o máximo possível o atrito entre as normas, porque a sequência de atritos pode levar mais à frente a uma falta de credibilidade no sistema. Então, as leis, os códigos, constituição, portarias, acórdãos, enfim, todas as, todos os tipos, né, de ordenamentos jurídicos, eles precisam estabelecer entre si uma harmonia para que o sistema não fique prejudicado. Vamos começar a falar agora sobre o sistema jurídico do ponto de vista estático, sistema estático. Vamos ver aqui algumas características. A primeira é o seguinte: a validade da norma, ela é determinada pelo seu conteúdo, pelos seus valores ali contidos. Ou seja, aquela norma, isso partindo do ponto de vista estático. A validade daquela norma dentro desse sistema não será de acordo com a sua formalidade de criação, e sim pelo conteúdo, pelo valor inserido naquela norma. Uma outra característica do sistema estático: a validação da norma ocorre por um critério material. Toda vez que a gente encontrar a expressão critério material, direito material e assim por diante, estamos diante de uma sentença que está fazendo referência ao concreto, ao real, ok? Então, a validação da norma ocorre por um critério material, quer dizer, é preciso que na realidade aquele critério exista para que a norma seja validada. Então, vem de fora para dentro. Outra característica:
congruência de premissas de ordem moral, pouco importando o conteúdo das outras normas que integram o sistema. Então, para o sistema estático, o que vale são as premissas de ordem moral, ou seja, temos aqui um traço característico não é muito forte do direito natural, com a ideia de que existe um direito que hierarquicamente está acima do direito positivo, não se encontra escrito nas leis, mas precisa ser respeitado. Outra característica do sistema jurídico dentro da perspectiva estática é o perfil horizontalizado, ou seja, todas as normas teriam o mesmo grau de importância. Vamos dar uma olhada agora no sistema dinâmico. Como a própria contradição entre os dois está dizendo, aqui nós temos dois conceitos realmente bem diferentes. Algumas características do sistema dinâmico. Representa o modelo de ordenamento jurídico de Hans Kelsen. Vimos que no modelo de Hans Kelsen existe hierarquia das normas, então nem todas elas estão no mesmo plano, apesar de todas pertencerem ao mesmo sistema. A validade da norma é determinada por critérios formais, ou seja, pelo grau de autoridade de quem a elabora, o exato oposto do sistema estático. Aqui as normas, dentro do sistema dinâmico, vão valer pela autoridade de quem a elabora. Então, existem normas que podem ser feitas, podem ser realizadas dentro de cada uma das esferas do poder, e isso precisa ser respeitado. Sistema jurídico de perfil verticalizado, foi o que nós falamos. Nessa sistemática dinâmica, as normas elas têm uma importância hierárquica, elas não estão dispostas horizontalmente, sim verticalmente. A validade da norma decorre da sua compatibilidade com as normas hierarquicamente superiores no ordenamento. Ou seja, caso eu crie uma lei e aquela lei ela entre em atrito com a Constituição Federal, mais na frente, aquela determinada lei vai ser considerada inconstitucional, porque ela não está respeitando o ordenamento jurídico, a hierarquia entre as normas. Última característica, prevalecerá o comando contido na norma de maior hierarquia, ou seja, todas as leis, todas as características do ordenamento jurídico precisam respeitar a Constituição que está no topo. Então, a hierarquia ela é um ponto fundamental dentro do sistema dinâmico. Modelo do sistema jurídico na atualidade. Bom, na atualidade, nós temos a ótica culturalista, que não vai olhar apenas para a norma ou apenas para a realidade, mas vai olhar para ambos. Nós temos uma estrutura dinâmica, e hoje se reconhece a importância dos valores para a dogmática do direito, ou seja, o sistema ele é fechado no seu funcionamento, mas ele não é fechado para a realidade. Ele vai ter pontos de contatos, deixando evidentemente que as situações concretas também elas entrem dentro do direito. A validade do ordenamento jurídico. Temos aqui algumas características que tornam válido esse ordenamento jurídico. A primeira delas é a supremacia do poder do Estado, já falamos sobre essa característica. O direito seria a outra face do Estado, a face que ordena toda a sistemática jurídica. Então, só o Estado pode produzir leis. A soberania do Estado se traduz pelo monopólio da criação e aplicação do direito. É heterônomo, nós damos esse poder ao Estado e só ele pode criar e aplicar as leis. Dessa forma, não é o formato adotado pela norma que definirá a sua validade, ou seja, não é apenas o formato da norma que vai definir se é válido ou não. Não se pode cogitar da possibilidade de um pluralismo jurídico. Olha só, nós temos um sistema jurídico apenas um. Dentro desse sistema, nós temos no ordenamento jurídico diversas hierarquias, diversos tipos de normas, ok? E de diferentes eficácias e assim por diante.
mas temos apenas um sistema com vários elementos. O que ele está dizendo aqui para a gente é que dentro do Estado não podemos ter dois sistemas jurídicos diferentes, duas constituições, ou então leis por exemplo, portarias falando sobre o mesmo assunto de modo contraditório, porque isso põe a eficácia do sistema em xeque. Impossível a existência de um ordenamento formado por apenas uma norma. Nós não temos apenas uma norma que vai ditar tudo dentro do Estado de Direito. Nós temos diversas normas. O que há entre elas é um senso de coerência e de coesão. Toda norma explícita pressupõe a existência de uma norma implícita, ou seja, mesmo que as leis por exemplo, enumerem de forma extensa as possibilidades de aplicação, mesmo assim, não tem como apenas o texto jurídico dar cabo de toda a realidade. Então, dentro daquele texto, nós vamos encontrar também normas implícitas dentro das próprias normas explícitas. Vamos falar um pouco agora sobre a teoria do ordenamento jurídico do Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio ele vai identificar três possibilidades de se conceber um ordenamento composto de uma norma única, que nós vamos perceber que é praticamente impossível. Praticamente não, é totalmente impossível um sistema de uma norma única. Vamos ver aqui as três possibilidades que o Norberto Bobbio traz para a gente. A primeira é aquela que parte do seguinte pressuposto, da seguinte premissa: tudo é permitido. Então, uma norma dessa natureza, ela não tem qualquer possibilidade de aplicação no ordenamento jurídico dos estados modernos, porque nos lembra um pouco a questão do estado de natureza, que a gente já falou um pouco sobre isso, que é essa ficção que os estudiosos criam de um momento, um ponto no tempo, no espaço, imediatamente antes a criação das sociedades, ou seja, não havia estado de direito, não havia nenhum ordenamento jurídico. E o que acontece? Nós vemos o que? O caos, a falta de coesão social. Então, um Estado que teria apenas uma norma onde diz tudo é permitido, ele vai levar a esse estado de natureza, ao caos, à falta de ordenamento. Uma segunda premissa, dentro desse pensamento do Norberto Bobbio, é onde tudo é proibido, ou seja, absolutamente qualquer atitude humana ela é antijurídica. Novamente, nós vamos ver que é impossível um ordenamento jurídico obedecendo a essa simples ordem, tudo é proibido. Ele nos vem com uma terceira e última premissa, tudo é obrigatório. Novamente, essa norma, essa única norma, ela tornaria impossível a vida social, porque absolutamente todas as ações elas teriam que ser obrigatórias, então haveria um conflito, não é, que vai significar que aquele ordenamento vai ser inviável na prática. Você imagina duas pessoas vivendo em sociedade com ideias diferentes sobre o mesmo objeto, e então, se houvesse duas normas diferentes obrigando essas duas pessoas a tomarem uma determinada atitude, haveria uma contradição no sistema. Vamos falar agora sobre hierarquia e constitucionalidade das leis. Nós temos aqui quatro características básicas. As normas de um ordenamento não estão todas em um mesmo plano. Aqui a gente está revisando um ponto que a gente já falou. As normas dentro de um sistema constitucional, elas obedecem à hierarquia, não estão todas exatamente no mesmo plano. Por isso, há normas superiores e normas inferiores. As normas inferiores, elas dependem das normas superiores. Já vamos falar sobre isso usando uma imagem para simplificar esse processo de produção e de execução das leis. A norma suprema seria a norma fundamental.
Bom, vamos falar sobre a relação de produção e execução entre as normas. Existem normas de produção, que tem a ver com a ideia de poder, e as normas de execução, que tem a ver com a ideia de dever. As normas de produção, elas fundamentam as normas inferiores. Elas dão a fundamentação teórica e prática necessária para que elas, as normas inferiores, possam executar os comandos das normas superiores. Entendeu? Então, as normas que têm a ver com produção, que são as normas superiores, elas fundamentam as inferiores, que estão lá embaixo. As normas de execução, elas botam em prática tudo aquilo que as normas superiores falam. A gente consegue ver isso mais claramente através dessa imagem em tela aqui, ó. Nós temos aqui essa pirâmide, né, com norma fundamental, logo abaixo, Constituição, leis e regulamentos. Então, a gente vai seguir essa ordem de hierarquia. Então, do lado direito, você está vendo que tem a palavra produção e execução. Produção, a seta vai de cima para baixo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as normas superiores, a norma fundamental, Constituição, leis, regulamentos, de cima para baixo, é como está definida a produção dessas leis, ou seja, a Constituição é produzida e as leis elas têm que seguir a Constituição. Os regulamentos têm que seguir as leis e a Constituição. Onde tem a palavra execução, nós vemos uma seta de baixo para cima. Isso quer dizer que os regulamentos, eles executam as leis executam aquilo que diz a Constituição, e a Constituição executa aquilo que diz a norma fundamental. No final das contas, nós vimos um processo cíclico onde produção e execução se autoalimentam. Ok? Vamos falar sobre os limites do poder normativo. Nós temos, primeiramente, os limites materiais, que tem a ver com o conteúdo da norma que a autoridade em posição hierarquicamente inferior tem competência para editar. O que isso quer dizer? Ora, se a Constituição fala que existe a liberdade religiosa, não pode vir uma lei, por exemplo, vedando a liberdade religiosa, porque as normas superiores elas produzem as outras e as normas inferiores elas vão executando. Opa, como é que eu posso executar eu aqui, certo? Que sou apenas uma lei ordinária. Como é que eu posso executar uma coisa que a norma superior diz que eu não posso fazer? Então, ela é inconstitucional, ela bate no seu limite e não continua. Esses são os limites materiais, ou seja, da própria realidade. Se existe a liberdade religiosa assegurada pela Constituição, não é uma lei que vai poder derrubar isso. Temos também os limites formais. Os limites formais, eles são dados pela própria Constituição. Se você pegar aí uma Constituição, abrir rapidinho na internet, você vai ver que a partir do artigo 59 está descrito como funciona o processo legislativo. Ou seja, como funciona o processo de formação das leis. O processo que precisa ser formalmente respeitado para que aquela lei ela consiga chegar finalmente ao seu processo de vigência e seja aplicada. Ou seja, é preciso que haja uma observância do processo legislativo. Se ela não cumprir todos os parâmetros ali dispostos, então ela infelizmente não vai conseguir o seu estado de vigência. Norma fundamental e o poder constituinte. Já falamos que a norma fundamental é aquele pressuposto lógico, né, que nos diz, ó, essas normas aqui representam realmente o que a sociedade pensa e nós, como sociedade, nós confiamos nesse sistema, nesse ordenamento. E o poder constituinte, o que é? É o poder de fato ilimitado. É aquele poder que se faz valer, por exemplo, no processo de construção de uma Constituição. Não há um limite a ser respeitado. Qualquer coisa pode ser criada, evidentemente, dentro de parâmetros que sejam aceitos pela norma fundamental, ou seja, por aquela sociedade. Mas, de fato,
o limite sobre o que falar e como falar, de quais assuntos vamos falar e até onde, até a extensão deles, não existe um limite para isso. Cada Constituição vai até um certo limite. Então, o poder constituinte, ele é ilimitado, ele pode criar da forma que ele achar melhor a sua Constituição. Vamos ver aqui a visão sistemática do direito aqui à luz da nossa Constituição. Nós temos algumas características básicas que vamos comentar. Primeiro, critérios técnicos de base doutrinária previstos expressamente em leis. Ou seja, aquela coisa que a gente falou, todo o regramento, toda a forma de execução tem que vir do próprio sistema e não de fora. A Constituição é um conjunto normativo formado por regras e por princípios jurídicos. Então, dentro da nossa Constituição Federal, nós vamos achar diversas regras e princípios que estão dispostos nos mais diferentes artigos, parágrafos e incisos. Nós temos também as normas princípios, são aquelas que devem ser seguidas para a construção de leis que vão regulamentar determinado assunto e que não podem ser desviadas dessas normas princípios. Os princípios constitucionais, eles irradiam seus efeitos por todo o ordenamento jurídico, o que a gente acabou de falar. Então, um determinado princípio, por exemplo, da dignidade humana, que está, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, ele vai irradiar todos os seus efeitos para absolutamente todas as situações que podem ser reguladas pelo ordenamento jurídico. Então, nós vamos encontrar esse princípio no direito do trabalho, nós vamos encontrar no Código Civil e nos mais diversos campos da sociedade. Preservação da completude do ordenamento jurídico. Vamos falar aqui sobre concepções sistemáticas sobre o direito. Ideia de integração entre as normas e da autossuficiência normativa do sistema jurídico. Mesmo as normas tendo sido criadas em um momento e em um espaço diferentes, então a Constituição de 88, nós temos normas que estão sendo criadas hoje, agora. Então elas precisam, independentemente do tempo em que elas foram criadas, elas precisam ser autossuficientes, elas precisam estar inseridas dentro do sistema. No entanto, mesmo com todo esse trabalho, essa tentativa de dar coerência e coesão ao sistema, muitas vezes pode acontecer que existam lacunas nas leis, lacunas, por exemplo, na própria Constituição, que poderiam levar a uma insegurança jurídica. Pensando nisso, o sistema traz dentro de si princípios, traz dentro de si diversos institutos que são usados para desfazer essas lacunas. Ou seja, estamos falando de um sistema jurídico aberto, ou seja, você pode ver princípios da Constituição vazando, não é? Se irradiando para o Código Civil, por exemplo, o próprio Código Civil fazendo diálogo com a Constituição. Regras da completude no Brasil. O que acontece? A completude nos diz que, mesmo que haja lacunas e espaços não totalmente preenchidos da lei, não é por isso que aquele caso específico vai deixar de ser julgado ou que aquela ideia específica vai deixar de ser apreciada. Porque, como nos diz o artigo 140 do Código de Processo Civil, também chamado de NCPC, não é o novo Código do Processo Civil, no artigo 140, ele nos fala o seguinte, ó, o juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide, caber-lhe-á aplicar as normas legais. Não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. Já falamos sobre analogia, sobre os costumes e os princípios gerais do direito. O que isso quer dizer? No julgamento de uma situação concreta, caso a Constituição, os códigos e as leis não contemplem aquela determinada ação, o juiz ele vai ter que procurar, na analogia
nos costumes e nos princípios gerais do direito uma forma de resolver aquela questão. Nos diz o parágrafo único: o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Caso não esteja formalmente escrito na lei que possa ser usado o processo da equidade, então o juiz não poderá usar a lei. Nos diz também o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, também chamada de LINDB, que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Praticamente um copia e cola do nosso artigo 140 do NCPC. Ok? Vamos então um exercício? Exercício número 1. A completude do ordenamento jurídico tem como premissa A. Letra A. Autossuficiência normativa da ordem jurídica. B. Eventual existência de antinomias jurídicas. C. A permeabilidade do direito estatal a outras fontes de normatividade. D. O caráter assistemático da ordem jurídica. E letra E. A não recepção pelo direito interno de normas internacionais. Dá um pause no vídeo, pensa um pouco e já já a gente volta com a resposta correta e os comentários. Ok, vamos lá então? Resposta da questão 1, letra A. A completude do ordenamento jurídico tem como premissa a autossuficiência normativa da ordem jurídica. Ou seja, o sistema ele precisa ser autossuficiente. O ordenamento jurídico é um sistema, dentro do sistema temos os elementos, e é dentro desse sistema que todas as situações precisam ser resolvidas. Caso você tenha que recorrer a um outro sistema, então teríamos uma pluralidade jurídica no país, o que não é permitido. Vamos comentar aqui os outros itens. B. A eventual existência de antinomias jurídicas. Não, tudo bem, existem antinomias jurídicas, ainda vamos falar sobre isso, mas não é isso que garante a completude do ordenamento jurídico. C. A permeabilidade do direito estatal a outras fontes de normatividade. Aqui também estamos falando de um outro assunto que tem a ver com a questão do direito público e direito privado. Não é a nossa resposta porque não fala sobre a completude. Letra D. O caráter assistemático da ordem jurídica. Não, na verdade temos um caráter sistemático e autossuficiente. Letra E. A não recepção pelo direito interno de normas internacionais. Completamente errada. O nosso direito interno ele aceita sim, normas internacionais, tratados, convenções, portanto que eles passem por todo o trâmite legislativo para que sejam incorporados como dentro, né, do nosso direito interno como leis. Vamos aqui para o exercício 2. Sobre o ordenamento jurídico como sistema normativo, é possível afirmar que, letra A, pode ser formado por apenas uma norma. B. As normas se apresentam integradas. C. Inexiste uma hierarquia normativa. D. Admite-se a existência de lacunas normativas. E. Há somente limites materiais ao poder normativo. Pausa no vídeo, já a gente volta com a resposta e os comentários. Ok, vamos lá. Sobre o ordenamento jurídico como sistema normativo, podemos afirmar que as normas se apresentam integradas hierarquicamente. Ou seja, nós temos as normas superiores, as normas inferiores. As normas superiores, elas produzem o ordenamento jurídico e as normas inferiores, elas executam aquele ordenamento. Tudo bem? Vamos ver aqui a letra A. Pode ser formado por apenas uma norma? Vimos com o Norberto Bobbio que não, né? Na verdade, quando o ordenamento jurídico é formado de apenas uma norma, nós temos uma inviabilidade do social. Letra C. Inexiste uma hierarquia normativa? Não, ao contrário.
É preciso que exista uma hierarquia normativa para que o sistema seja autossuficiente e ele funcione na sua realidade. Letra D. Admite-se a existência de lacunas normativas. Ok, realmente admite-se a existência de lacunas normativas, mas vamos ver o que nos fala aqui o enunciado. Sobre o ordenamento jurídico como sistema normativo é possível afirmar. Não pode-se admitir a existência de lacunas normativas no lato sensu, talvez no estrito sensu. E essas lacunas normativas, elas precisam ter dentro dos princípios do direito formas de resolução. Letra E. Há somente limites materiais ao poder normativo. Vimos que não, nós temos os limites materiais e os limites formais. Os limites materiais no sentido de que uma lei, por exemplo, não pode regular algo distinto do que fala a Constituição. E vimos que os limites formais têm a ver com a forma, todos os parâmetros que precisam ser seguidos para que aquela lei ela obedeça todos os trâmites e possa funcionar tranquilamente dentro da sociedade. Tudo bem? É isso, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Nos vemos até a próxima. Tchau, tchau.